Hello, people! Fala, meu querido! Tudo bem, senhores? Bom, está começando mais um episódio do nosso H9 Podcast. Esse podcast aqui é um podcast onde nós buscamos entender a jornada que cada treinador, que cada convidado passou para construir a sua carreira, para construir a sua jornada profissional, a sua jornada pessoal. E eu espero que com essas histórias, com esses relatos, possa te ajudar a construir a sua jornada, que possa te ajudar a dar uma direção, para que você possa ser mais assertivo, mais feliz, você possa cuidar melhor da sua carreira, que você possa atingir aquilo que você tanto sonha e tanto almeja. Só que antes desse episódio começar, eu te peço um grande favor, dá um like, comenta aqui nesse nosso episódio, compartilha com seus amigos se você acha esse conteúdo relevante, porque aí essa plataforma aqui ela vai entender que esse é um conteúdo legal e assim ele vai poder distribuir para muito mais pessoas, para os nossos pares, e assim nós possamos ter uma profissão, colega de trabalho muito mais fortes. Muito obrigado e bora para o próximo episódio. Um forte abraço. Nos encontramos durante o episódio. Tchau, tchau. Fala galera do H9 Podcast, estamos aqui. Rapaz, a gente estava numa resenha aqui, rapaz, antes de começar esse nosso bate-papo. O cara em 88 já estava dando palestra, meu irmão. Eu tinha 7 anos de idade. É muita experiência, bicho, é muita bagagem desse nosso convidado de hoje, professor Gilmar Pinto Guedes Júnior. Professor, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo, viu? Legal, Vitor. Obrigado você por lembrar e me convidar, né? Muito obrigado. Que isso, professor. Como eu estava até falando, né, para você aqui antes em off aqui, o seu livro foi um dos primeiros livros que eu comprei na época da minha graduação. É que ele não está aqui porque, por exemplo, meu irmão está se formando agora também. E aí a gente precisava fazer um trabalho lá, trabalho com musculação, treinamento de força para mulheres. Aí eu falei, pô, tem um livro legal aqui, peguei e emprestei para ele, mas, pô, capaz de nas amarelas, porque faz um tempinho já que eu tenho esse livro, pelo menos aí uns, sei lá, 12, 13 anos. Ele é de 2008, né? Ah, então foi por aí. Puta, então peguei ele fresquinho, peguei ele Pegou saindo. ele novo, pegou ele novo. Peguei ele saindo. Muito bem, senhores, vamos aqui entender um pouquinho a jornada desse nosso querido professor aqui, do Gilmar. Mas antes disso, se você está aqui ouvindo esse nosso podcast ou assistindo esse nosso podcast e você acha que esse podcast é um podcast que te ajuda, que te agrega, cara, dá um like aí nesse vídeo, dá um like aqui nesse nosso áudio, compartilha com os nossos profissionais, porque aí a rede social, né, o YouTube ou o Spotify, ele vai achar que esse vídeo realmente é relevante e vai distribuir para mais colegas da área. Então, dá essa moralzinha para nós aí, porque vai ser muito interessante aí para que nós possamos crescer. Bom, professor, ainda estou com isso na cabeça, 1988, primeira palestra. Faz Professor, tempo. quando que você percebeu que era educação física? Bom, Vitor, deixa eu começar do comecinho, né, cara? Eu sou filho de pai médico. Meu pai era médico. E aí eu tinha na cabeça, né? A gente sempre tem, queira ou não queira, uma influência dos pais. Eu tinha na cabeça que eu seria médico. Mas na escola, talvez a minha primeira vocação foi instigada justamente pelos meus professores de educação física da escola. Em todo o meu período de escola, eu tive 3 professores de educação física que me influenciaram bastante pelo seu posicionamento, pela sua forma com que tratavam a educação física. Eu sempre gosto de lembrar, né? A valorização é muito importante. Aqui em Santos, professor Euni, professora Wanda Bezerra e o professor Tadeu. Foram 3 professores, os 2 primeiros falecidos, infelizmente, mas o professor Tadeu, meu amigo até hoje, são pessoas que foram muito importantes para essa influência. Bom, aí eu, como santista, todo santista, surfista, cresci na praia, passava o dia na praia,
praticando o surf, depois veio o skate, ali nos anos 70, vamos andar de skate. E aí eu comecei, influenciado pelo querer ficar mais forte, talvez para melhorar até a forma de surfar. Começou a aparecer na mídia, né? Surfistas que praticavam treinamento, isso lá no comecinho, hein? Para você ver, nos anos 70. E eu, adolescente, querendo ir na praia também mais forte, né? Imagina, garotão, cabeludo, aquele cabelo parafinado, né? Que era tradicional do surf, do skatista. Mas eu era magrinho, eu falei, eu quero ficar um fortinho, que nem os surfistas que você via da Califórnia, do Havaí. E aí eu entrei para praticar musculação, com 13, 14 anos de idade. Olha que coisa, hein? Imagina nos anos 70, 13, 14 13 anos de anos na idade, academia, nossa. Se hoje a entrando na galera fala um monte academia. de merda, imagina naquela época. Imagina, olha, não vai crescer, vai ficar pequenininho. Mas meu pai era médico, como eu disse, e na ocasião ele já dizia, isso é bobagem. E aí eu sou uma prova viva, eu tenho 1,85 m, eu cresci. Né? Então, sou uma prova Caramba, viva de que isso alto. tudo é bobagem. Aí, fazendo musculação, gostando cada vez mais, o que foi acontecendo com o passar do tempo? Fui ficando grande, fui ficando forte, e acabou que eu fui largando um pouquinho a prática regular diária do surf e me interessei pelo fisiculturismo, né? E Então, anos 70 ali, né? Boom, boom não, do. já era anos 80, comecinho É, dos anos 80, eu me tava no interessei auge pelo ali o fisiculturismo, bodybuilding. né? É, aquela época de Schwarzenegger e tal. E aí eu falei, poxa, eu Boas vou referências. praticar musculação a sério, né? E aí eu veio o vestibular, eu fiz o vestibular de medicina. Aí depois de um tempo eu entrei na faculdade de medicina, eu fiz medicina Caraca, por um ano legal. e meio, e quando eu estava no segundo ano eu decidi que não era aquilo que eu queria. Eu talvez estivesse pensando que eu queria promover saúde, e na ocasião eu percebi que a medicina não tratava com saúde, tratava com doença. Quem realmente tratava com saúde, pessoa saudável, promoção de pessoas saudáveis era a educação física. Aí eu migrei para a educação física, né? Migrei para a educação física, entrei na faculdade de educação física. Como você disse, eu já tinha ali meus 22 anos. Eu não entrei moleque. E eu não planejei nada, cara. Eu entrei na faculdade de educação física porque até então eu tinha o sonho de abrir a minha academia. Na época, imagina eu largando a medicina e entrando na educação física, a galera falou: você vai matar teu pai, né? Ai, Cabeludo, já com tatuagem, surfista, largou a ai. medicina. O que que você vai fazer? Educação física? Calma. Ah, foi, isso é maconha, É. né? Pensamento do isso é maconha. Mas, cara, meu pai era um cara espetacular, né? Ai, ai. E falou: não, se é isso que você quer, faça e faça bem feito. Porque se você fizer bem feito, você vai se dar bem. E se você quer uma academia, eu posso te ajudar, eu abro a academia para você. Me formei em 1986 e ganhei a academia. Meu pai me ajudou e montei essa academia, a Corpore Sano. Academia que foi muito famosa, né? Lá em Santos, com muitos atletas de competição, de alto Eu acho nível. que quando você me deu aula, você ainda tinha essa academia, se eu não me Eu tive engano, a hein? Corpore Sano em 86, né? Era uma academia com muitos atletas, do fisiculturismo, do levantamento básico, de lutas, etc. Aí depois virou Companhia do Físico, eu acho que quando eu te dei aula já era a Companhia do Hum, Físico, e eu tô lá até hoje, só que agora mudou todo o perfil, agora é o DKG, né? O uhum. Gilmar Kron, que é o meu filho, Kron, Gilmar Kron Guedes, é mais um centro de treinamento personalizado, com hora marcada. A gente treina muito atleta de alto rendimento, né? Surfista profissional, skatista profissional, lutador do UFC, Top. jiu-jitsu, boxe profissional e amador, e etc. Muito atleta. Então, nós estamos lá nessa área até hoje. E esse era o meu pensamento, que se realizou. Mas, nesse meio tempo, começaram a me chamar para dar palestras. Imagine, em 1988. Começaram a me chamar para dar palestras e, de acordo com vários amigos, né, eu tenho uma didática muito boa para Não, falar, as suas para aulas eram muito ensinar. bacana, muito didática mesmo. Então, isso me ajudou bastante. Como eu disse, ali em 88, dando palestra. Agora, já nessa fase, alguns nomes, é claro, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu devo muito a muitas pessoas, eu não posso ficar enumerando aqui, mas eu devo a muitas pessoas
entre elas, pô, o Ney Pereira, professor Ney Pereira do Rio de Janeiro, foi o cara que me abriu as portas. Pela primeira vez, um fato muito interessante, palestra grande, congresso do ENAF, em Sim, Minas, né? O ENAF, Poços de sim. Caldas, o Ney ministrando uma palestra, treinamento de força, na época o Ney era o cara, e eu tinha sido aluno do Ney numa pós-graduação, e ele me chama, né? Me chama não, um aluno pergunta sobre esteroides anabólicos androgênicos, uma coisa que eu estudava na época, né? Gosto, né, de estudar bioquímica e tal. E aí o Ney, não é a área de estudo do Ney, 700 pessoas lá, porque o ENAF era assim, falou, olha, eu não vou abordar esse tema porque justamente eu trouxe um professor amigo meu para abordar esse tema amanhã. Era eu que estava sentado na plateia, não sabia de Essa nada. porra nenhuma. Não é, Edilmar? Eu olhei para a cara dele e falei, Ah, é? minha mãe dele, cara, foi o primeiro, sabe, start, aquele que eu digo, né? Aqueles caras, não, mas deu sorte. Não, não existe sorte, cara. Não. Sorte existe 2, 3%. A sorte foi aquele dia o Ney lembrar de mim e me dar essa oportunidade. Mas aí a sorte que começou ali, aquilo ali devia ser 1990, por aí, nós estamos em 2023 e eu estou aí. Então não é só. A sorte nada mais é do que a preparação somada com a oportunidade, meu parceiro. Você estava É, preparado, a oportunidade veio, pum. eu chutei, no outro dia eu saí falando, não tinha material, não tinha nada, saí conversando com o pessoal e o pessoal gostou e dali para cá foi um curso atrás do outro. Ney Pereira me abrindo espaço, veio Antônio Carlos Gomes me Pô. abrindo espaço. Professor Antônio Carlos Gomes, por favor, aceita o nosso convite aqui no podcast. Vamos colocando aí, hashtag vem Antônio Carlos Gomes, por se favor. falar, ele vem. Pô, O veio o Antônio Borinho, o Antônio Carlos não vem, porra. João, isso. Mas foi o cara que me abriu muito Me espaço. ajuda, Até Dilmar. hoje. Eu trago, eu vou falar, tu vai ver se ele vai vir. Só Boa, encontrar boa, por ele vem. favor. Paulo Roberto de Oliveira, Paulo outro que eu Roberto de Oliveira. preciso, sabe, que abriu espaço para mim, abriu espaço para o Antônio Carlos, né? Professor Valdir Barbante, pô, nossa, bom, são muitos que me abriram espaço, porque ninguém faz nada sozinho e ninguém é o bonzão. Aí eu, em determinado momento, eu tive o prazer de ser convidado para fazer parte do CEF, né, o Centro de Estudos de Fisiologia do Exercício, Sim. que você participou, lá eu Sim. fiz o meu mestrado, orientado pelo doutor Antônio Carlos da Silva, né, meu Silva. grande mestre, que me abriu milhões de espaços, Ivan Pissarro, Viviane Ivan Nogueira. Pissarro. Ivan Pissarro, fala pra mim, cadê ele? O Ivan, ele está em Vinhedo, eu acho. Está muito bem, está Caraca, meu. tranquilo, igualzinho, o mesmo jeito. Meu, as aulas do Ivan eram muito boas, Graças a velho. Deus está muito bem. Era Antônio Carlos está muito bem. Fiz uma visita para ele no final do ano, bacana. Antônio está muito bem, está tranquilo, aposentado, num bom lugar morando. Fiquei muito feliz com essa visita que eu fiz a ele e a Vera, Caramba. a esposa dele. Sim. Mas assim foi, aí fui crescendo, comecei a dar aula no CEF, participar de pesquisa no CEF, com aquele time do CEF que era absurdamente, Absurdo. Puta, sabe? Aí, eu lembro uma aula do Gustavo Maia. Caraca, velho. Eu tenho os materiais do CEF até hoje. Eu o achei CEF no. era. Busquei uns arquivos. Fui buscar uns. Tava buscando não sei o que nos meus e-mails, meu. Eu fui lá em 2000, achei uns e-mails de 2008. Eu achei todos os slides, todos os materiais. Dei download em tudo. Baixei o material aqui, tudo. Cara, as aulas do Gustavo Maia. O Gustavo Maia me ajudou a montar a minha primeira plataforma de salto artesanal. Foi uma Sim. aula do Gustavo Maia, cara. Pô, vou caçar o Gustavo para trazer para cá. Ele precisa saber disso. O time ali do CEF era, sabe, no comando Antônio, Ivan, Viviane, Fernando Torres, mas Fernando vai vir também logo a mais aqui. equipe ali. Eu entrei ali para contribuir, né, falar um pouquinho também de força, mas aí conheci Marília Andrade, Cláudio Lira, Rodrigo Vancini, Rafael Faquina. A gente era um time muito forte. Nossa, pesadíssimo. Ali eu aprendi muito, sabe, me desenvolvi muito assim profissionalmente ali. Só tenho a agradecer. É muita Professor, gente que eu tenho que agradecer. antes da Professor gente. Célio Dantas, com certeza, que deve estar por aí, está muito bem, está morando no Nordeste, me abriu milhões de portas também. Isso é importante trazer, né? Para as pessoas realmente ter isso na mente, né? Às vezes. Eu digo por mim, às vezes, eu sou meio lobo solitário, né? Quero fazer, às vezes, desbravar a mata com um facão, sabe? Mas é bom trazer isso porque para mostrar mesmo, até que, meu, não é. A gente não vai conseguir fazer as coisas sozinho, né? Ninguém. Não vamos conseguir fazer as coisas sozinho.
A gente precisa. Passou correndo ali, passou Meu correndo. garoto. Deixa ele. É meu garoto. É, a gente não consegue fazer as coisas tudo sozinho. Por mais que a gente queira, por mais que a gente tenha força de vontade, espírito, é importante que a gente saiba e tenha pessoas à nossa volta, né? Que Com nós certeza. tenhamos bons amigos, que nós tenhamos boas relações, porque o network é realmente assim fundamental, tanto para nossa vida pessoal como para nossa vida profissional. Gilmar, a gente vai chegar lá no CEF, quero voltar um pouquinho contigo, cara. Como que foi a faculdade, cara? Quando você, 1970 e pouco lá, 80, cara. Não, é o que eu Como te é que foi esse falei. período, assim, né? Pô, legal, seu pai era médico, mas pô, como é que foi esse período, assim, da facu, né? Como eu falei pra você, pô, eu quando fiz facu, eu já tinha filho, já tava casado, eu andava 8 km pra ir pra faculdade e não tinha tempo, eu não tinha tempo pra perder, certo? Era vender o almoço pra comprar a Cara, janta, e que também eu tinha colegas que tinham a vida meio tranquila, os caras podiam se dar mais oportunidades, digamos assim. Como é que foi pra você esse período? pois é, Vitor. Primeiro que, bom, eu acabei os nomes, eu não sei os nomes direitos hoje, né? Educação física escolar não é minha praia. Mas na minha época eu acabei o colegial, que era o colégio, né? Na minha época era Tinha, colegial também, hoje é ensino médio. eu tinha 17 para 18 anos. E aí eu fiquei 2 anos fazendo cursinho para entrar na medicina. Então eu entrei na medicina com 20 anos, né? Aí eu fiz a medicina, como eu te disse, 1 ano e meio, quer dizer, eu larguei a medicina com 21 anos e meio. Eu fui entrar na educação física com 22. 22. Como eram 3 anos, eu me formei com 24, né? Então, como eu disse, eu me formei novo. Isso foi muito bom para mim. Primeiro que eu tive uma bagagem anatomia, fisiologia, histoquímica, bioquímica da medicina excelente. Então, a faculdade de educação física, para mim, e eu já mais adulto, foi algo simples. Né? Eu fiz na FEPES, em Santos, conhecida, a primeira faculdade de educação física particular do Brasil, né? Então, eu estudei lá na FEPES e é muito interessante. Às vezes, colegas, professores deixam as pessoas assustadas, mas eu já vou levantar a moral, não precisa se apavorar. Eu nunca fui o aluno nota 10, cara. Eu nunca fui aquele aluno que senta na frente. Pelo contrário, eu sentava atrás. Por quê? Porque, como eu disse, eu era surfista. E eu ia surfar no Guarujá, aí chegava atrasado na aula, entrava de mansinho e sentava lá atrás. Muitas vezes tinha trabalho, eu pedia para alguém colocar meu nome, porque eu não tinha ido, porque eu cheguei tarde de surfar e fiquei... Então, pessoal, isso eu gosto sempre de deixar claro. Para que você seja um profissional bem-sucedido na vida, eu não gosto de falar de bem-sucedido, graças a Deus, eu tenho o que eu preciso. Tem as suas coisas. Né? Eu tenho o que eu preciso. Mas para você ser um profissional bem-sucedido na vida, você não precisa ter sido aluno nota 10. Eu conheço vários outros que não foram alunos nota 10, meus alunos, e que hoje são profissionais de destaque. Então, a faculdade é um primeiro passo. E muitas vezes o aluno nota 10 trabalha para esse aluno que não foi nota 10. Isso. Eu já tive essa experiência. Isso. Eu abri porta para vários alunos nota 10. Assim como eu hoje trabalho junto, escrevo livros e aprendo com alunos como eu, medianos, que não eram nota 10. Então, a faculdade é só uma fase, como você colocou, da vida. Você precisa depois se empenhar. Vai depender muito de o meio com que você anda, a parte da sorte, mas a parte de escolha de pessoas que vão somar, Isso é fundamental, e cara. aí você vai crescer, né? Então, galera aí, essa galera que vai para a faculdade tranquilo, não é por isso que vocês não vão ser grandes profissionais. Vocês podem sim ser grandes profissionais sem serem o melhor aluno da classe. Eu sempre deixo isso claro. Legal. É assim que aconteceu na faculdade. Gilmar, quantos livros? 6? Não. Mais? Você contar os e-books, né? São 16. 16. Top. 16. Legal. Agora está saindo aí, para esse ano sai mais um que tá preparando aí. Legal. Artigos? Cara, eu não te achei no Lattes, cara. Te procurei no Lattes, não achei.
Não sei se No eu digitei WhatsApp? errado. Não, no No Lattes. Lattes, tem lá, Dilmar Pinto Guedes, JR lá. Depois Ah, deve ser JR, não sei. Por isso que eu não sei, que eu não achei. artigos são quase 100. Quase 100, pô, Não animal. chega a uns 80 e pouco, 90, Animal, animal. né? Bom, aulas em faculdades, em turmas de graduação, pós-graduações, perdeu a Ah, bom. conta. Pô, Graduação hoje, bom, eu acho muito legal isso, né? É legal, eu me formei na FEPS em 86 e em 91 eu comecei a dar aula na FEPS. que legal, E estou lá até hoje. que Então, legal, são mais de 30 anos. que animal. E no ano 2000, abriu a FEFESP, Sim, da Unisanta, também muito sim, conhecida Unisanta. hoje. Sim, E eu estou lá desde a primeira turma. que legal. Legal que o nome da primeira turma, né, que fica marcado, o nome, o patrono é o meu nome, Gilmar Pinto Guedes Que Júnior. da hora, Isso é muito legal. que da Aí hora. tem pós-graduação, não sei, são dezenas, né? Dezenas. Bom, congressos, enfim, Congresso chega uma- a mais de 1000. mais de 1.000. Palestras chega a mais de 1000, com certeza. Eu devo ter no Lattes, que eu fui anotando, umas 600 e pouco. Mas Nossa, que antes de animal. aparecer o Lattes, já tinha, Um montão. né? Gilmar, fazendo agora essa fotografia, tá? A fotografia do presente. E aí, quando você entra num túnel do tempo, você vai lá pro Dilmar, lá no início da faculdade. Você imaginava essa trajetória que você fez até esse exato momento? Isso, de certa forma, a construção que você foi fazendo do profissional Dilmar ali, com as suas especializações, e com cursos e tudo mais, essa construção, ela foi planejada? Ela não foi planejada? Como é que isso foi acontecendo? Bom, quem me conhece a fundo, né, sabe que eu não tenho muito de planejar. Então, claro que não foi planejada. Como eu disse, eu fui conhecendo pessoas certas, eu fui fazendo escolhas certas e as coisas foram dando certo, foram crescendo e hoje chegou onde chegou. Não planejei nada, não pensei em dar aula em faculdade, não pensei em seguir carreira acadêmica. É aquilo que eu te disse, meu projeto era ter a minha academia e trabalhar com os meus alunos e atletas. Só que, paralelamente a isso, a coisa cresceu, graças a Deus, graças a pessoas, graças a Deus, graças também à minha vontade. Mas se eu falar que planejou, quem me conhece sabe que eu não sou de planejar muito. Sou meio desorganizado. Todos que me conhecem sabem disso. Ah, entendi. Então as coisas estão conforme você foi sentindo a sua necessidade ali de fazer melhor, você foi Isso. se aperfeiçoando. O universo foi conspirando ao meu favor, Mas me colocando pessoas importantes, me colocando decisões importantes, oportunidades importantes. E aí as coisas foram acontecendo. legal. Essas oportunidades você acredita que foi devido ao quê? Olha, eu acho que foi, como eu disse, pessoas muito importantes na minha vida que perceberam o potencial que eu tinha, foi a minha meu comprometimento com essas pessoas e com essas oportunidades, e também a busca de cada vez procurar fazer melhor. Já que eu comecei realmente a influenciar pessoas, eu procuro sempre influenciar pessoas de uma forma positiva. Não, como eu disse, eu odeio fazer aquela história de que eu sou extraterreno e que eu estudo 24 horas por dia. Não, eu surfo, durmo, como, me divirto e guardo um tempinho para trabalhar, estudar, e as coisas são equilibradas. Sabe, eu odeio quando aquele, não, porque tem que ser diferente. Não, eu não sou diferente. Mas as coisas vêm dando certo. Eu penso assim. Cortou. Não, não, foi, Ah, voltou. voltou. Nesse período de faculdade, nesse período que você estava ali na formação, na parte da graduação e tudo mais, quais foram as suas referências, assim, naquela época, assim, quem você mirava e por que você mirava essas pessoas? Bom, na época da faculdade, né? São, claro, pessoas que têm mais experiência, mais idade do que eu, né? Que tenho 60, faço 61 agora. Bom, mas, como eu disse, alguns eu já citei. Uma pessoa que me inspirou muito,
Dr. José Maria Santarém. Hoje são todos meus grandes amigos, mas uma pessoa que me inspirou muito foi o Dr. José Maria Santarém. Professor Valdir Barbante, professor Paulo Roberto de Oliveira, professor Estélio Dantas. Você vê que eu procurei sempre me andar bem, né? Não, ótimas companhias. Professor Ney Pereira, professor que era um parceiro, mas que eu admiro até hoje, Roberto Simão. Cara, são muitos professores, mas essas pessoas que eu citei me abriram espaço. E professor Carlos Eduardo Cossenza, Paulo Carnaval, primeiro livro de musculação que eu comprei, escrito nacional. Professor Nelson Bittencourt, Acho que até tem um livro aqui do Paulo recentemente. Carnaval. Ele tem um livro de cinesiologia, se não me engano. Cinesiologia do Paulo. Pequenininho, cinza, não é Mas esse? já não é os primeiros, ele já tinha Não, não sei se são os escrito primeiros dele, outros, mas né? eu São pessoas tenho. que me ajudaram muito, cara, que me influenciaram. São vários outros, mas essas pessoas que eu citei o nome e que eu me lembro nesse momento são pessoas que foram muito importantes para mim. Depois, agora, a turma do CEF, né, que Antônio Carlos da Silva, para mim, sabe, pelo que ele me abriu o espaço no CEF, dizendo, Gilmar, o CEF é teu e você veio aqui para contribuir. Um cara desse falar isso para mim, Ivan Pissarro, Viviane Noaletas, Fernando Torres, que me receberam no CEF. O CEF foi um divisor de águas para mim, sabe? Eu acho que eu evolui muito Essa era a minha essa era a minha próxima pergunta. na Escola Paulista de Medicina ali. Ali me abriu muito. Quando que você acha que. Quando você acha, não, recordando aí na sua cabeça, antes do CEF, tá? Ou é o CEF, não sei. Qual foi o primeiro indício que você teve que você realmente, pô, cara, tipo, eu tô vingando na área, eu tô vingando. Porque eu fico Ah, imaginando, né? Eu fico imaginando. eu estou Pai brincando médico, né? também. Pai médico, de certa forma, já tinha passado no curso de medicina. Largar a medicina para educação física, a pressão não foi fácil. Decisão difícil. Decisão difícil, a pressão não foi fácil. Até Mas o mesmo, importante é ser feliz, né? sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Mas até mesmo assim, né? Por todo o glamour, né, que as pessoas colocam ali na medicina, tal, né? Pô, vai largar a medicina para se tornar professor de educação física, não sei o quê. Então, eu imagino que a pressão, de certa forma, mesmo talvez ali velada, acredito que não deve ter sido muito fácil. Quando que você teve o primeiro indício de que você, cara, puta, meu, isso aqui tá virando, cara? Quando que você tem isso em mente? Bom, Vitor, primeiro assim, quando eu abri lá a Corpus Sano em 86, eu comecei a fazer um trabalho bom. Lá em 86, por exemplo, a minha academia começou a receber muita mulher para treinar musculação e criança, porque eu defendia isso. Então, era um tanto, imagina, em 86 ainda não era esse auge das meninas fazendo musculação e da molecadinha, criançada. E eu comecei a fazer um trabalho bom que ficou conhecido na cidade de Santos. Então, a Academia Corpus Sano, em 86, que eu abri, chegou ali em 87, 88, já se tornou uma referência na musculação em Santos. Aí eu já pensei a primeira coisa, falei, pô, estou dando certo, maravilhoso. Aí veio a minha pós-graduação, a minha primeira especialização, né? Minha primeira especialização em treinamento de força, treinamento de musculação, né? Na Gama Filho, Rio de Janeiro. E ali, Extinta Gama Filho. uma pós-graduação sensacional, cara. E ali eu conheci como professores Ney Pereira, Antônio Carlos Gomes, Estélio Dantas e Paulo Roberto de Oliveira, que começaram a perceber também que eu tinha um conteúdo legal, né? Porque era atleta de competição e todos se interessando. E nessa turma também tinha um bocado de gente fera, professor Arthur Monteiro, professor Fábio Mazzoneto, professor Negrelli, do voleibol, falecido, meu amigo, há pouco tempo. Então tinha muita gente boa nessa mesma turma. Ali, eu comecei a perceber, pô, eu acho que as coisas vão ficar bacana para o lado acadêmico. E aí veio esse dia do ENAF, quando o Ney me botou na roda. Obrigado sempre, Ney, graças a Deus. E deu certo. Aí o Ney foi
uma referência no treinamento de força no Brasil, é um grande amigo, falo sempre dele. Ele abriu uma editora, a NP Editora, e falou: Dilmar, com todo esse conteúdo que você tem, essa experiência, essa bagagem que você tem, escreve um livro que eu publico. Eu banco o livro. Só escreve e me dá o material. Caraca, que legal. Foi o primeiro, né? Personal Training na Musculação, 1996. Tô eu e minha esposa na capa, na época de competição, minha esposa também competia. Aí o Ney publicou esse livro e, na mesma ocasião, o Ney lançou um curso técnico que acontecia na Gama Filho, no Rio de Janeiro. Ele montou um corpo docente. Eu, Ney, Antônio Carlos, Paulo Roberto de Oliveira, o Ricardo Rambo, que foi aluno, depois virou professor do curso, e eu era Roberto Simão, Nelson de Carvalho, falecido, meu grande amigo, mas montou um curso de treinamento de força que se tornou referência no Brasil. E eu era um dos cabeças. A partir dali, a coisa começou a andar. Aí me chamaram ali, me chamaram lá e continuam me chamando. Graças a Deus, e não parem Que de me legal, que chamar. legal. Assim. E dentro dessa trajetória, tá? Dentro dessa trajetória desde então aí, cursos, palestras, livros, turmas de graduação, pós-graduação e tudo mais, quando que você acha que houve, e se é que houve, um ponto de inflexão na sua carreira? Você acha que teve isso? Você acha que já... Porque assim, você teve esse primeiro indício, né? Foi quando o professor Ney falou assim, não, que amanhã o fulano, o Dilmar vai palestrar sobre esse assunto. Pum. Você acredita que já houve um ponto de inflexão? Você fala, puta, cara, fazer isso que eu estou fazendo agora, ou estar com quem eu estou agora, realmente agora, eu acredito que, cara, para mim agora meu resultado já, de certa forma, é incontestável. Tipo, já tive um ponto de inflexão? Você tem isso na sua cabeça? Você quer dizer assim, um ponto de... Bom, esse é o auge? Não digo auge, porque eu acho que a gente sempre está buscando o Não, nosso de auge. reconhecimento, vamos Mas dizer. assim, um momento que você fala, caraca, antes você teve o indício, né? Quando aconteceu, pode ter acontecido alguma coisa, não, algum fato, ali você acredita que foi um ponto de inflexão para você? Fala, putz, cara, agora eu consegui. Porque assim, né? Muitos na nossa área, você tem ali pares, né? Mas em determinados momentos, acredito que se você parar para refletir, os seus colegas, né, que veio se formando junto com você, mas aí chegou, acredito que nem todos estão no mesmo nível que você está hoje. Ou atingiram, ou fez as coisas que você fez. Não sei. Cara, eu acho, Vitor, que foi em forma de rampa, foi bem gradual. Quando eu fui perceber, eu já era, sei lá, reconhecimento nacional, em alguns lugares internacional, assim, mas Mas não você houve um consegue, momento. você consegue ter ali na sua Agora, o cabeça? grande momento, né? É, O grande momento pessoal, para sim. mim, Você que eu considera, o que destaquei, importa? foi o CEF. O CEF. Foi o que eu Para imaginei. mim, foi o CEF. Foi o que eu imaginei. Foi Antônio Carlos, foi Ivan, foi Viviane, foi Cara, Fernando, foi Marília, foi Cláudio. eu tava até conversando com um colega meu esses dias que eu conheci lá no CEF, a gente tá até montando algumas coisas junto agora, e a gente tava até falando das aulas de bioenergética da Viviane. Nossa, Rapaz, aquela mulher apaixonada demais, bebê. Aquela mulher cara, me como dava eu medo. adorava conversar com a Viviane, eu tenho saudades, eu tenho uma amizade com ela muito grande. Aquilo é fora da curva, na minha Não, ela era formação. ela Fora... me, tudo que eu aprendi na faculdade de fisiologia do exercício, na faculdade inteira ela me deu em uma aula. E a simplicidade, né, com que ela Absurdo, cara. passa bom, a Viviane é desse time aí, Antônio Carlos, Viviane, Ivan. O Caraca. CEF me deu um. Eu devo bastante ali. Imagino mesmo, imagino. Muito bem, senhor João. Eu não sei vocês, tá? Mas eu tô sempre aqui na minha postura de aluno, caderno na mão, fazendo anotação, tá? Se eu fosse você, eu faria isso também, entendeu? Porque o professor Ivan aqui já deixou. O professor Ivan, desculpa, o Ivan Pissar. O professor Dilmar aqui já deixou bastante coisa na mesa. Então, aconselho você, papel e caneta na mão, porque o próximo bloco vai vir forte. Nós vamos falar um pouquinho agora mais sobre entendemos, né, toda a parte de como o professor Dilmar se formou, como ele
veio criando toda a sua carreira. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sua atuação mesmo ali como treinador, como profissional, como que ele enxerga treinamento, como que ele aplica as coisas. Então, no próximo bloco, o professor Dilmar Pinto Guedes falando um pouquinho sobre a parte de treinamento esportivo. Muito bem, senhores, vamos para o nosso segundo bloco aqui do nosso H9 Podcast. O professor Dilmar havia falado aqui do professor Paulo Carnaval. Tá aqui, ó. Achei o livro do professor Paulo. Foi um dos primeiros livros que eu comprei. 2002, cara. A segunda edição aqui de 2002 do professor Paulo Carnaval. Foi um dos primeiros livros que eu comprei na minha formação acadêmica. Ainda tá aqui guardado. Bom, professor. Bom, você comentou, né, que hoje dentro do seu estúdio, eu até acompanho o trabalho de vocês lá na rede social. Pô, trabalho fenomenal, com vários atletas, como você trouxe aqui, de várias modalidades esportivas. E aí agora a gente começa a entrar num assunto, digamos assim, um pouco mais... para alguns pode ser complicado, para outros nem tanto, tá? Uhum. Mas a partir do momento que a gente começa a trabalhar com treinamento esportivo, e esse é o meu viés de trabalho, treinamento esportivo, muitos, eu vejo, né, com muitos treinadores, aí eles acabam achando que o trabalho dele é o mais importante, né? Sempre o mais importante. O preparador físico acha que o trabalho dele é o mais importante. O técnico acha que o trabalho dele é o mais importante. E todo mundo quer sempre tirar o máximo ali, 100% daquele aluno, daquele atleta, porque o dele é o mais importante. Como que você vê, lidando com esses profissionais de várias modalidades esportivas, e todos têm treinadores, né, técnicos, especialistas ali na sua área de treinamento, como que você vê o seu papel dentro de uma preparação física quando você pensa num atleta um atleta esportivo? Bom, Vitor, eu trabalho muito, uma das disciplinas que eu dou na graduação é o treinamento esportivo, né? Trabalho bastante com treinamento de força e treinamento esportivo. A primeira coisa que eu costumo analisar é o seguinte: a ciência do treinamento esportivo evoluiu demais. Então, houve tempo que um único indivíduo conseguia centralizar a preparação desportiva. Se você pensar hoje, resumidamente, que a preparação desportiva ela tem como fatores preparação física, preparação técnica, preparação tática, a preparação intelectual e a preparação psicológica, conceito do leste europeu, só aí a gente já consegue determinar que são vários profissionais especialistas trabalhando em suas respectivas áreas. Não tem mais como centralizar. E aí, quando começam a perguntar para mim, qual é o mais importante? É que nem quando se fala do exercício e nutrição. Aí começam a tentar fazer porcentagens, valores relativos, 70% de um e 40% do outro. Eu já acho que é 100% de todos. Mas aí vai passar, vai dar 1000%, talvez 2000%. Mas eu acho que todos eles devem ser encarados 100%. E para ser encarado 100%, é necessário um especialista. Não tem como... Tem aqueles que eu chamo de enganadores, que sabem de tudo. Mas quando você vai ver, muito pouco. Sabem de tudo, muito pouco. A gente, para falar de treinamento esportivo, a gente é melhor pegar alguém que sabe de um pouco, mas muito. Acho que deu para entender. Né? Então, eu vejo o treinamento esportivo, hoje, desde a base até o alto rendimento. Lá a gente tem atletas de base e atletas de alto rendimento. Eu falo a gente porque hoje, para dizer a verdade, o cabeça do centro de treinamento é o CRON. O CRON é o cara ali, né? É o cabeça do centro de treinamento. Eu sou aquele, o Master Blaster, mas quem está ali na linha de frente é ele, né? Quem faz um trabalho muito bacana é o CRON. O Morim conhece, Antônio conhece, todo mundo conhece ele. Ele fez as especializações, mestrado, né? A galera conhece ele. Mas então, eu acredito naquela chamada equipe multidisciplinar. Mas não adianta nada
uma equipe multidisciplinar que não seja interdisciplinar. E quem estraga essa equipe interdisciplinar é aquele que acha que o trabalho dele é mais importante que o dos outros. E não é. Então, a fisiologia tem o seu papel, que não é maior do que a da biomecânica, que não é maior do que o do preparador físico, que não é maior do que o nutricionista ou psicólogo. Então, é assim que eu vejo o treinamento esportivo. É assim que a gente tenta direcionar. Por exemplo, lá no centro de treinamento, a gente, como disse, né, a gente tem surfistas profissionais. Cada um deles tem os seus técnicos. A nossa parte é a preparação física. A gente tem atletas de lutas. E eles têm os seus técnicos. A nossa parte é a preparação física. A gente tem skatistas, que têm os seus técnicos. A nossa parte é a preparação física. Então, a gente precisa estar em constante contato com esses técnicos, que de tanto contato se tornaram amigos, e a gente precisa lembrar que o que o surfista precisa priorizar é o surf. O que o lutador precisa priorizar é a luta. O que o skatista precisa priorizar é andar de skate. Então, a preparação física é uma parte de um conteúdo muito grande. Então, a gente não pode também gastar muito tempo, desgastar o aluno com a preparação física, força, potência, agilidade, e fazer com que ele acabe ficando saturado, fadigado, estresse mental, estresse físico, e comprometer lá as horas de surf, as horas de skate. Isso a gente ainda vê o profissional menos experiente fazendo isso. Colocando um cara para fazer preparação física de força dentro de uma sala de musculação durante 1 hora, 2 horas. São 25, 30, 35 minutos, não precisa mais do que isso. É um tiro na meta e acabou. O Cron, ele fala uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, e é uma pesquisa que outro dia ele leu, comentando comigo, tem acontecido bastante de atletas de luta, jiu-jitsu, por exemplo, ingressar como parte da preparação física no CrossFit. CrossFit é um esporte, é um esporte. Então, o cara, jiu-jiteiro lá, treina 3, 4 horas de jiu-jitsu, e aí chega na academia de CrossFit para cumprir o WOD, né? WOD, acho que é WOD. O WOD é do dia. Day, né? WOD, sei lá, Work of the Day. A galera gosta muito de falar inglês, eu acho isso engraçado. Mas aí o cara pega e se mata. Quer dizer, na realidade, ele está praticando 2 esportes de alto rendimento. Ele está praticando jiu-jitsu e crossfit. Exatamente. E aí ele tem que decidir, mas vem cá, você quer ser um bom atleta de crossfit ou um bom atleta de jiu-jitsu? Você entrou no crossfit como complemento da tua preparação física ou como mais um esporte a ser praticado? A gente tem visto muito isso, a gente pega muito isso. Nossa. Eu tava com bastante atleta da equipe Chutebox aqui de São Paulo, né? Que aí do Charles do Bronx, aí do Guarujá dei treino bastante tempo pro Tominhas Almeida, entre outros atletas lá que o Lima tem, vários passaram aqui pela minha mão, e, tive atletas que, cara, para arrancar o CrossFit da cabeça dos caras, não é nem o CrossFit propriamente dito, acho que é a filosofia do treino, né, porque eu acho que especificamente a galera da luta, que é a galera que, como você pode ver aqui em cima, né? Sou muito ligado à luta, fui competir karatê muitos anos, até uma coautoria nesse livro. Tem uma coautoria nesse livro aqui que eu falei. O que era? Shotokan? Shotokan, fiz Shotokan. Aqui em Santos eu tenho o Bartolo, muito meu amigo. Ah, legal. Bacana. Eu tenho bastante amizade com o Sensei Magno, da equipe da equipe de Santo mesmo, de karatê nos jogos regionais, jogos abertos e tudo mais, entre outros treinadores aí. Ali da USP eu conheci do karatê, eu conheci uma lenda, o Sasaki. Opa. Da USP. Sasaki. Faleceu. Que lenda. Sasaki é bem conhecido no mundo do karatê mesmo. E a galera, eles acham, né? Eu percebo muito isso com a galera da luta, que eles acham que todo treino é matar ou morrer, cara. Não tem treino leve, velho. Não tem treino leve. Difícil trabalhar. Teve atletas assim que eu cheguei, né? Eu chegava aqui para treinar, você via na cara do cara que, o cara tava sugado.
Aí eu falava, ó, tô terminando essa aula, tô terminando esse treino agora, vai atrasar uns 15 minutinhos, fala o seguinte, cara, deita ali um pouquinho, aproveita para descansar um pouco, enquanto essa aula não termina. E eu ficava meio que enrolando. Aí o cara dormia lá. Eu deixava ele dormir. E aí eu deixava, tipo, praticamente o nosso treino todo e dormia. Aí daqui a pouco ele acordava e, pô, meu, acho que eu dormi demais, cara. Deixa eu me trocar aqui. Eu falei, não, já acabou seu treino. Ele, como assim, Vitão? Não, mano, que isso? Eu falei, não, brother. O seu treino hoje é dormir. Descanso? Seu É. treino hoje era dormir. E tem Pô, você propor muitos. um microciclo regenerativo, para eles não é treino. Olha, essa É, semana é suave. Não, não, professor, como suave? é. Exatamente, cara, exatamente. E aí, pô, quando eu. E às vezes eu sabia que o cara. Sabia que naquele dia ele já tava mostrando, né? Que ele ia estar tá fadigado. Eu marcava treino. Marcava treino. Pode vir treinar. Só que aí chegava lá, mesma coisa, espera aí. Aí deixava o cara lá meia hora, 40 minutos sentado, ou fazendo uma mobilidadezinha. Por quê? Porque se eu libero esse cara para ir para casa, vou dar uma corridinha para dar uma soltada. Vou fazer não sei o É que assim lá. mesmo. Caraca, meu, vai assistir TV, vai assistir uma série na Netflix, meu amigo. É isso que você precisa agora. Seu corpo precisa regenerar, velho. Seu corpo precisa descansar. Os caras não É, entendem isso. Eu difícil. utilizo muito plataforma de salto, né? E aí a gente vai fazendo carga ótima ali na hora dos treinos de potência. Aí, pô, o cara não vê mais aquele montão de bolacha, né? Porque os caras têm referência às bolachas na barra. Aí os caras não vê mais aquele montão de bolacha. Pô, mano, tô fraco, né, velho? Não, tá fraco não, brother. Você tá aqui, ó. Você tá dentro da zona ótima de potência, parceiro. É isso mesmo que você vai fazer. O grande problema é esse. Você acabou de falar uma coisa importante. Você tem que ter um referencial de controle diário. A plataforma, o salto é maravilhoso. Então, o cara saltou, chegou, saltou. Você já viu que não saltou quando devia saltar. A carga é regenerativa. É, Mas estava no plano, o plano era outro. Aborta a missão, ajusta o plano. Isso se é, chama periodização. periodização. Isso é Exatamente. periodização. Periodização é a referência ali. Dilmar, bom, você mostrou um pouquinho aí como você enxerga o seu papel dentro de uma equipe multidisciplinar, um trabalho de preparação física e tudo mais. E aí, vamos supor, né, se aquele cara, né, como eu te falei, né, gosto de me colocar na minha posição de aluno lá atrás, como eu estava, o que eu tentava enxergar as coisas. Pô, eu sempre tive a certeza que eu ia trabalhar com treinamento esportivo. Nunca me identifiquei com esse trabalho do fisiculturismo e tal, nunca me identifiquei muito. Sim. Meu viés sempre foi o esporte. E aí vamos supor que eu vou chegar agora em você e falar, Dilmar, cara, quero trabalhar com esporte, cara, quero trabalhar com treinamento esportivo. Cara, o que que eu devo enxergar, cara? O que você me dá de referência aí? O que eu tenho que observar para me tornar um bom treinador de esportivo? Então, qual que é a sua visão sobre o treinamento desportivo que um cara não pode negligenciar quando ele pensa num trabalho desse? Bom, eu tenho uma frase. Antônio também fala muito isso. A gente está sempre junto, né? O treinamento esportivo é ciência e prática em busca de resultado. Isso é o treinamento esportivo. Então, a gente tem referência de ciência, mas a gente precisa colocar em prática, né? Eu sempre brinco, eu digo assim, olha, sucesso no treinamento é calo na ponta do dedo, que é aquele calinho de escrever, ler, Escrever. estudar, e calo no meio da mão. Porque é muito fácil você virar para o cara e falar assim, olha, hoje nós vamos fazer um treino forte, hein? Nós vamos dar, vou chutar, 50 tiros de 100. Caralho, Porra. tiro forte? Você já experimentou fazer metade disso? Como é que você fala para o cara que o cara vai dar 50 tiros de 100? Você está querendo fazer o quê? Qual é o objetivo disso? É arrebentar. Só se for para arrebentar, não tem, mas arrebentar no sentido de arrebentar. Então, é aquela história, né? Se você não praticar, vai dar um tiro, percebe o que é um tiro, porque aí você consegue organizar melhor a carga, né? Então, eu acho que a primeira coisa, se você hoje vira para mim na graduação, fala, olha, eu queria me especializar no treinamento esportivo. A primeira coisa, a parte de ciência, estudo, uma especialização. Porque a graduação é genérica, a especialização é fechada. Então, busque uma especialização de referência na área, né? É o momento que você vai ficar, aquilo que eu disse, você vai aprender muito de um pouquinho. E aí você vai ficar bom.
Se tem um momento que você aprende, é a especialização, talvez mais do que mestrado e doutorado. O mestrado e doutorado, teoricamente, você vai focar num assunto. Uma gota no oceano. Isso, Agora, a especialização vão ter mentores profissionais bons te ensinando aquilo que você buscou. Especialização eu aconselho para todos. Meu filho acabou a graduação, colocaram na cabeça dele, agora já está, teu pai está lá na Unifesp mesmo, já emboca no mestrado. Eu falei, não, senhor. Primeira especialização. Aí ele fez treinamento esportivo, fisiologia do exercício aplicada à clínica, 3. Aí ele falou, pai, acho que agora dá para entrar no mestrado. Aí ele entrou, acabou agora o mestrado, está fazendo doutorado, mas eu acho que é assim. Então, a primeira coisa, ciência, é buscar um curso que feche. Agora, segunda parte, eu vou falar, olha, cola num local onde se fala e se faz treinamento esportivo. O que eu digo colar num local? Eu não sei como você tem lá o teu centro de treinamento. Então, de repente, o cara na sua cidade, eu queria aprender. Posso vir estagiar com você? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Você é daqui da minha região, eu trago muito, eu tenho muito estagiário. Cola no DKG, cola no NAR, por exemplo, do Irineu. Minha pós e alto rendimento foi lá. Isso. Vai buscar um local, mas um local que, além de ciência, se coloque em prática. Porque aí você começa ali, a gente lá no CEF, a gente brincava, né? Quer saber fisiologia do exercício? Vem no CEF, faz a especialização. Abriu, a gente os estagiários. Então, eu entrava lá, a gente falava, o que eu faço? Você, no começo, você é o árvore. O que é o árvore? É que tinha que segurar o analisador de gases nas provas de alta intensidade, porque ele balançava. Então, tu ficava ali. Ó. Tu é o árvore. Depois que tu saía de árvore, você virava o cara que calibra o aparelho. Depois que você calibrava o aparelho, você começava a operar o aparelho. E aí, um dia, você ia ver que você era um fisiologista. Então, eu acho isso. Eu acho que o primeiro conselho que eu dou é colar num local, colar num profissional que faz isso no seu dia a dia. Para pegar toda a ciência que você aprendeu na teoria da especialização e colocar em prática. Ver aquilo posto em prática. Porque ciência e prática em busca de resultado. Penso sempre assim. Que animal. Cara, você me trouxe algumas reflexões interessantes. Você me fez lembrar de uma... Eu trabalhei num lugar uma vez, foi meu primeiro trampo na área, que nós tínhamos uma reunião mensal. Né? Uma reunião mensal, debatia ali um determinado assunto, cada um falava, mas até então era tudo muito teórico, era tudo debate só. Né? Então todo mundo lá debatia e morria no debate. Quando eu montei meu primeiro estúdio, aí o que eu fazia com os caras? Eu achei muito legal isso, que eu percebi que eu crescia bastante, só que eu sempre determinava o professor da reunião. Então eu botava então a galera, a gente debate um determinado assunto, aí chegou um consenso? Chegou. Fulano, hoje você vai montar um treino e vai dar esse mesmo treino para todo mundo. E aí nós vamos debater aquilo lá. Para justamente fazer o quê? Porque às vezes o cara lê o livro, o cara lê o artigo, às vezes ele pode ter uma interpretação errada daquela informação, ele interpreta de outro jeito. Hoje acontece muito com a mídia social. Muito. É o que mais acontece, eu acredito. Uma má interpretação. São os coautores, Vitor, eu falo que são coautores. O cara lê o artigo do John, interpreta de um jeito e coloca no Instagram do jeito que ele interpretou. E aí o artigo não é mais do John, é do John e do João, que é o coautor que entendeu aquilo. São os coautores que atrapalham. E aí era legal que, putz, cara, todo mês, assim, a gente pegava um sábado ali, cara, a gente pegava ali as coisas. Eu lembro até de um professor que trabalhou comigo uma semana. Porque eu dava preparação física para um atleta, né? E ele era da cidade desse atleta. E ele viu os treinos e falou: meu sonho é estagiar aqui com vocês, não sei o quê, piriri, parará. Eu falei, então vem, estou precisando de um cara mesmo, tal. Aí ajustei para ele o horário que ele queria, fiz tudo pro cara vir. Beleza. Uma semana depois, Gilmar, tivemos uma reunião dessa. E aí eu pedi pro cara, você vai montar um treino de força, o meu objetivo é melhorar a capacidade lá no karatê, não sei o que lá, vou ter uma competição daqui 3 semanas, monta um treino para nós aí. Aí eu peguei
Aí ele deu o treino, aí cada professor pegou, ele pode ver que tem bastante livro aqui atrás. Pegamos os livros lá que falava sobre treinamento de força e potência em esporte e tudo mais. Fulano, o que diz no seu livro aí? Terminou o treino, né? Terminou o treino lá, eu botei ele para me treinar. Falei, ó, eu vou competir daqui 3 semanas, passa um treino para mim. E aí começamos. Fulano, livro do Fleck. Que o Fleck fala sobre treinamento de força aí? Agora, o que o Bosco fala sobre isso? O Kramer... Aí começamos a pegar 6 livros. Chegamos lá Então chegamos no denominador pegando como referência um resumo X, resultado X de metodologia? Sim. Agora vamos ver o que o Joãozinho passou no treino. Aí, de, sei lá, 10 itens, o cara acertou 2. Falei, tá vendo, irmão? Você confundiu as informações, piriri, parará, beleza. 2 dias depois, o cara pediu demissão. Não, cara, pra mim não dá mais. Mas por quê? Ele tentou dar uma desculpa, aí no final das coisas, eu falei, meu, sabe o que é? Vocês pensam muito aqui para dar treino, velho. Lá na academia que eu trabalhava lá, a gente chegava, dava o treino, ninguém perguntava nada. Aqui vocês pensam muito. Isso é um grande problema. Como assim, meu irmão? Não quer pensar. Como assim, meu irmão? A gente pensa muito, a gente está tentando colocar a ciência na prática. E nada melhor, porque é muito fácil. Você lê, dá para o outro se estrepa todo e, sabe, vivencia aquilo. É o que você falou. Vou dar tiros, 50 tiros de 50 metros, pô. Vai lá e dá 5 para você ver. Vai dar 5, exatamente. Vai dar 5 com 1 minuto de intervalo. Você vê se... É aquela história, né? Não adianta, eu li o Bosco, li o Kramer, li o Hackney, li o Fleck, tá, eu li todos esses livros. Aí, na hora de prescrever, 3 séries de 10. Tá bom, 3 séries de 10. Pronto. Cara, não, na hora que você começou a contar isso, na hora me veio essa... Aqui vocês pensam demais para dar treino. Não, cara, a gente está colocando na prática a literatura e vivenciar aquilo mesmo para ver se traz esse efeito que você espera, se a recuperação é adequada ou não. Você sabe, Vitor, uma coisa que, inclusive, foi o post que eu fiz essa semana lá, que eu disse, a rede social está me preocupando. Eu falei por causa que aquele que não vai passar, aquela história que eles querem acabar com o diploma das profissões, entre elas a educação física, mas em grande parte, foi um post que eu fiz aí, está no Instagram, em grande parte a gente está colaborando com isso, porque a gente está passando informações prontas no Instagram para ganhar um like ou 2 ou 1.000, e aí a gente está colocando para a população entender, treinar é muito fácil, prescrição é muito simples. Para quê? Eu preciso de um profissional estudar faculdade para fazer isso? Lá no Instagram eu vejo como é fácil. Grande parte a gente está colaborando com isso. Eu fico preocupado. Porque a gente está mostrando, não precisa estudar muito, não, pô. É só entrar no Instagram do Joe, e o Joe fala ali o que ele tem que fazer hoje. Bom, para você que está ouvindo aí, esse post que o professor Gilmar está falando, é um post que está sentado numa mesa, tem um pote de whey assim do lado. Que é o meu apoiador, né? Preciso fazer uma mídia também. Tá certo. Enquanto eu tomo meu whey, minha creatina, e eles me ajudam, né? Tá certo. Então, tá ali do lado. É esse post que o professor está trazendo como referência. Então, quando você estiver ouvindo ou assistindo esse podcast. Uma reflexão, Vitor. É esse post que ele está falando. Não, e é muito. Eu vi um podcast, estava ouvindo um podcast esses dias, e um cara falou uma coisa que é verdade. O Instagram não, né? As redes, a mídia, né? A rede social, ela veio para contribuir muito, mas ao mesmo tempo ela deu voz aos imbecis, né? Essa que é a verdade. Olha, eu acho um bate-papo como esse muito legal, né? Porque nós estamos falando de coisas que não são a nata da ciência. Nós estamos passando informações. Talvez até isso incentive a aprofundar as informações. O que me preocupa é aquelas prescrições de, isso me preocupa, cara. É que nem você falou, para você fazer uma prescrição, você tem que parar e perder um tempo tão precioso de todo conhecimento. Não é um tempo precioso, demora 1 hora para fazer um programa, não. Demoram anos que você estudou para fazer o programa. Entendeu? E a galera não está levando isso em conta. Não, a galera quer. É que a gente vive hoje, a gente tá numa era, né, num período que a informação é muito rápido, cara.
Pô, quando você falou lá, pô, do ensino médio, eu lembro do ensino médio, sou de São Paulo, tô na região do Morumbi, vou de estágio de Morumbi a pé aqui. Cara, pra eu fazer meus trabalhos do ensino médio, eu tinha que pegar um ônibus e ir lá no centro de São Paulo, na Biblioteca Mário de Andrade, cara. Ir lá buscar os livros do conteúdo que eu tinha que fazer, e aí eu tinha que ir lá na máquina, lá na secretaria lá, tirar xerox das páginas dos livros, Na para faculdade voltar. tinha que ir na Bireme, lembra? Tinha que ir na Bireme. Bireme, pô, Aí é tinha pra que ir na Bireme. Bireme, Ou exatamente. USP ou Bireme. Exatamente, pô. Então, quer dizer, para ter a informação propriamente dito, era mais trabalhoso. Hoje não, meu parceiro, hoje basta um clique. E aí o João vira coautor do John e a coisa vai crescendo e vira telefone sem fio. Telefone sem fio. Exatamente. Gilmar, bom, vamos continuar a nossa filosofia aqui, tá? Entrei no treinamento esportivo, estou trabalhando com esporte agora. E aí agora tive a oportunidade, a sorte aí, sorte não, né? Tive a oportunidade de trabalhar com um atleta de alto rendimento. O que você considera como assim os pilares, né? Pô, agora eu vou trabalhar como atleta, alto rendimento mesmo. Quais são os pilares que eu tenho que ter, né, nessa minha filosofia ali das lógicas, os fundamentos dentro desse trabalho que eu vou desenvolver? Quando a gente pensa agora em alto rendimento, se é que você enxerga alguma diferença, tá? Em relação ao treinamento esportivo como um todo. Me dá só uma luz sobre vai, um exemplo, pilar. Por exemplo, vai, como a gente comentou, por exemplo, ali sobre, por exemplo, a parte da recuperação. Puta, a recuperação é fundamental, porque você pega, que nem, pô, tive várias experiências com atleta de MMA. Pô, o cara de MMA, o cara treina Muay Thai, boxe, como strike, treina jiu-jitsu e wrestling na luta agarrada, e aí tudo isso junto, mais a preparação física, mais sei lá o que ele vai fazer. Então, pô, eu pensar nisso tudo, se eu não colocar um recovery ali, eu colocar um treino regenerativo, isso é um pilar para mim importante, que é pensar no estado de recuperação do atleta. Isso para mim é um pilar importante. Entendeu? Mais ou menos em Então, cima dessa. já entendi, já Não quero dar, entendi. não quero dar um viés à sua resposta, tá? Só Não, quero que não, você eu já traga a sua. entendi. Eu vejo assim, né? Eu coloco o pilar do treinamento desportivo é um tripé. São três pontas. Treinamento. Treinamento. Anota aí, pessoal, caderno na mão aí, hein? Então, todas aquelas especificidades e etc., e princípios, treinamento. Se a gente parar para pensar, isso eu falo sempre em curso, em aula, qual é o objetivo do treinamento? Qual é o teu objetivo enquanto treinamento? Ah, eu quero ganhar. Ganhar força, ganhar flexibilidade, ganhar agilidade, ganhar a prova, quero ganhar. Quando você treina, você gasta energia. Então, além de não ganhar, você perde. Contração muscular degrada a proteína. Então, além de não ganhar, você perde. Então, olha só, você treina para ganhar e, na realidade, você treina e perde. Então, para que serve treinar? Então, treinar serve como um estímulo. Então, o treinamento é só o estímulo. Estímulo para quê? Para tirar você da zona de conforto. A tal da quebra do estado de equilíbrio, que chamam de homeostase, eu não gosto muito desse termo. Para te tirar da zona de conforto, quebra do estado de equilíbrio. Então, isso é um treinamento. Na hora que você está ali praticando o treinamento, todo aquele teu conhecimento quanto à elaboração e organização de carga e conteúdo, de organização e conteúdo de carga, é para quebrar o estado de equilíbrio. Só isso. Por quê? Porque após o treinamento, quando o teu organismo percebe essa quebra do equilíbrio, você entra naquele princípio da adaptação geral do Cillier, proposto pelo Cillier, com a quebra do estado de equilíbrio, segue a reação de alarme. O que é a reação de alarme? Todo o sistema percebe que saiu da zona de conforto. A partir daí, ele entra naquela fase de resistência, é quando acontecem as respostas agudas e os ajustes crônicos para restabelecer esse equilíbrio. Só que quando esse equilíbrio for restabelecido, ele acontece no nível superior. Então, se você treinou para força, acontece no nível superior de força. Você treinou para aerobiose,
melhora o teu nível de aerobiose. Agora, tudo isso vai acontecer durante o período de recuperação. Tripé, então, treino, estímulo, recuperação, processos anabólicos, aumento de aptidão física. Ou seja, que nem você colocou muito bem, recuperação inadequada, heterocronismo não adequado entre estímulo e recuperação, não há tempo de potencialização de processos anabólicos, não há aumento de aptidão física. Agora, se você quer construir processos anabólicos, você tem que fornecer a matéria-prima. Terceira ponta do tripé, nutrição. Nutrição para disponibilizar construção. Construção que foi gerada por quebra de equilíbrio, causada por estímulo. Então, eu vejo o treinamento assim. Treinamento, nutrição, recuperação. Agora, para que tudo isso aconteça de forma eficiente, tanto a nutrição, quanto a recuperação, quanto o treinamento, qual o conhecimento que você precisa ter? Você precisa ter, além do conhecimento do treinamento esportivo, você precisa ter o conhecimento da fisiologia do exercício, da biomecânica, da bioquímica, do treinamento, dos processos regenerativos e da nutrição. Essa é a minha visão de treinamento geral. Aspectos biomecânicos, aspectos fisiológicos e aspectos bioquímicos. Top demais, galera. Meu, pausa aqui, tá? Você em casa, nesse momento agora, pausa o vídeo, pausa o áudio desse exato momento, volta 8 minutinhos aí, ó, e ouve de novo. Isso que o professor Gilmar trouxe para nós. Que isso aqui é o creme de la creme do treinamento esportivo, galera. Essa informação... Ou seja, Vitor, não dá para a gente fazer isso num post de 5 linhas. Não, você tá louco, cara. É muita filosofia aqui, cara. Só de vai você trazer... sempre precisar da gente, a gente vai ter que sempre estudar. Tem que fazer a faculdade e estudar, cara. Só de você trazer a palavra heterocronismo, meu amigo, o cara vai ter que parar nesse momento agora e dar um Google para saber o que é isso. A palavra heterocronismo, meu amigo, quantas vezes é profundidade no treinamento isso, cara. Quantas vezes a gente não aprendeu assim? Quanto tempo de recuperação? 48 horas. Quer dizer, não importa a intensidade da carga, 48 horas. Carga pequena, 48 horas. Carga de choque, 48 horas. Pô, tem que ser um pouquinho diferente, né? Cara, mal, cara. Puta que pariu. Que top. Bom, vamos lá. Como você disse, né, no nosso... Agora eu nem lembro mais se foi no off, se foi aqui no episódio, enfim. Cara, a ciência do esporte tá assim, né? Ainda mais nos últimos... Putz, se eu pegar... treinamento, quando eu aprendi o treinamento lá na graduação 12 anos atrás, 13 anos atrás, e agora, você é louco, as coisas estão, né, uma evolução Uma absurda. observação que você fez importante a isso, o que mais se tem estudado é recuperação. Mais do que treinamento. Hoje em dia, o que mais se foca é recuperação. Porque já se estudou muito treinamento. Recuperação. Sim. Deixar esse cara em estado ótimo de treinamento tem sido, acredito, uma das grandes chaves. E trazendo até um pouco dessa reflexão, Gilmar, como a gente disse, né, a ciência do esporte vem evoluindo numa velocidade absurda, eu acredito que nos últimos 10 anos, então, muita coisa aconteceu dentro da ciência do esporte, né? Dentro de todos esses anos de experiência, Gilmar, o que você enxerga, tá, como tendência, ou já é uma realidade, mas as pessoas, elas, de certa forma, elas estão negligenciando dentro do treinamento esportivo, cara, que a gente precisa olhar com, de repente, aí, com uma maior profundidade, uma maior atenção. O que você está enxergando hoje aí de tendência? Hoje é uma realidade aí que você vê muita gente negligenciando. Vitor, eu acho que é mais ou menos aquilo que eu disse, né? Afunilar. Cada vez o profissional ser mais especialista, menos generalista. Cada vez mais ele saber muito de pouco. E trabalhar em conjunto com a tal inter e multidisciplinaridade. Eu acho que o esporte de alto rendimento, e não só o alto rendimento, a base. Porque o alto rendimento vai depender do que foi feito na base. A gente tem que existe ali um abismo ainda
entre o que se fez na base e o que se faz no alto rendimento. Às vezes, eu vejo esse meio aqui, ó, ainda não tem um link. Então, até se preocupou com a educação física escolar, com a base. E aí, aqui é o alto rendimento, mas e esse meio? Eu acho que, então, precisa melhorar esse link. Juntar as extremidades de uma forma mais específica, mais eficiente. E, para isso, a gente precisa de profissionais cada vez mais diferenciados nas suas áreas. Menos generalismo e mais especialidade. Não é também chegar àquele ponto que a gente brincava do... A gente já brincou assim com um médico, né? Pô, tu viu esse negócio de medicina? O cara é especialista em joelho. Mas em joelho direito. E mesmo assim, ligamento cruzado anterior. Não, não precisa isso. Mas eu acho que a gente precisa ser especialista em joelho. Né? Especialista em ombro é outra pessoa. Cara, eu tenho acho uma. no esporte muito importante isso, cara. Eu tenho uma. Eu hoje sim, né? Hoje eu dei aula, né? Algumas graduações, apesar que de 2021 para cá, não, nem 20, nem 21 não dei aula nenhuma graduação, mas alguns cursos, enfim. E aí eu sempre falo, né, pra galera que quando a gente pensa numa formação profissional, né, a gente tem que pensar no TOR, né, no T do trabalho. Então, o que seria o T do trabalho? A parte vertical do T é o que você disse. Cara, profundidade. Você tem que ser especialista naquele assunto. Quais são as... Fininho e comprido. Cara, você tem que buscar profundidade, parceiro, né? Buscar profundidade, porque nem você trouxe aqui. Cara, eu preciso entender a biomecânica, eu preciso entender a fisiologia, eu preciso entender a bioquímica. Cara, eu preciso entender isso. Isso, cara, não tem jeito. Para quem quer trabalhar com treinamento esportivo, não tem jeito. E a base, né, a parte de cima do T, quais são os assuntos adjacentes que vão complementar aquele meu. Então, eu não preciso ser um nutricionista, mas eu preciso entender um pouco de nutrição. Você não precisa ser um especialista, mas você tem que. É aquela história, mas na faculdade, para que ter nutrição se você não pode prescrever dieta? Mas eu preciso conhecer a nutrição. Eu tenho que conhecer a nutrição. É bem por aí, concordo plenamente. Né? Preciso entender sobre a parte de psicologia, eu preciso entender sobre a parte técnica, eu preciso estar junto com o técnico ali e entender a parte técnica, a parte tática que envolve aquela modalidade ali, né? Por exemplo, pensar num surf. Isso é importante também, Vitor, conhecer a modalidade. Não dá para fazer preparação física de uma modalidade a qual você não tem conhecimento. Primeira coisa é estudar a modalidade. O Kron é muito. Eu falo muito do Kron porque ele está fazendo puta trabalho, né? Pai também, né? Eu sei como é que é. Eu tenho 5, parceiro. Eu tenho 5. Então, eu sou coruja demais, velho. Por natureza, ele cresceu no surf, né? Ele é um surfista desde os 6 anos. Então, o surf, para ele, não teve problema treinar surfista. Aí apareceram os skatistas. Skate ele andou, porque quem anda quem surfa anda de skate. Tá ali. Teve problema. Mais ou menos parecido. Quando apareceram o jiu-jiteiro, ele falou, pai, não tem jeito, vou ter que botar um kimono e vou lá fazer essa porra. Ele vinha e falou, pai, apanhei pra caraca, mas agora eu tô entendendo o jiu-jitsu. Aí quando ele chamou a equipe de boxe, no memorial, chamou ele para preparador físico, vou pro boxe. Vou lá trocar soco, preciso conhecer essa. Hoje ele luta boxe há 4 anos já. Da hora. Amor boxe. O segundo esporte dele hoje é o boxe. Mas eu acho esse raciocínio e ele põe em prática isso. Chegou alguém lá, sei lá, se for alguém acho que do badminton, tu vai ver ele lá no badminton lá ver o que é. Porque facilita muito. Isso é importante, né? Então, trazer essa. Acredito que essa é uma forma legal assim, de raciocinar, assim, sabe? Pô, trabalho, cara. Meu trabalho tem que é um T, cara. Profundidade e entender ali a parte de cima. É a parte multidisciplinar. É a parte multidisciplinar. Para você poder debater também, né, cara? Nesse T, até coloco mais, né? Esse T, essa parte sua, você ensina para os amigos. E os teus amigos ensinam aquilo que você precisa saber, que não é a tua profundidade. É bem por aí. Cara, animal. Legal, legal. Boa, pô. Então, ó, você vê, né? É interessante, né? Quando a gente pensa em tendência à realidade, tem gente que acha que tem que inventar roda, né, velho? Não é inventar roda, velho. Não é inventar roda. Tem gente reinventando roda, redescobrindo fogo. Puta, cara. Sabe? Ainda é buscar o. Pode parecer
simplista o que eu vou dizer agora, mas não é, cara. É o básico realmente bem feito na sua essência ali e tudo mais, sabe? Meu cara, enfim, não tem que inventar a roda, cara. Essa que é a verdade. É isso aí. Essa é a verdade, não tem que inventar a roda. Bom, Gilmar, quero partir agora um pouco mais pro business, tá? Bom, você já está praticamente no seu terceiro estúdio, né? Teve o Corpore, teve o outro, agora Da Corp, Companhia do Físico e o e DKG. agora o E DKG. acompanhando a tendência, né? Foi acompanhando a É, tendência. não, hoje eu também não teria. Eu tive minha primeira AVT e era academia aberta para todo mundo. Hoje eu não teria mais. Hoje eu tô mais Dá dentro para desse. competir com low costs, Não etc. dá, esquece, né? Não dá. Então, hoje eu tô muito dentro dessa linha que você tem, que é horário reservado, horário mini grupos, horário específico, enfim. Cara, partindo agora, né, pro Gilmar empresário, tá? Como que você Que não é o enxerga aí, melhor, que não é o melhor, não. que não é o melhor? Cara, Não, não é. eu vou justificar porque eu tô trazendo essa pergunta, tá? Nas últimas aulas, cursos que eu dei, assim, pra galera de fora, tá? Enfim, você pergunta, né? Pô, como você se imagina daqui a 5 anos? Formado ou, sei lá, especialista? Cara, e você vê ali 90% da galera fala em ter o próprio espaço, fala em ter a própria academia. A maioria fala isso. Poucos não se veem assim, tá? Alguns conselhos a esse respeito eu até tenho. Legal. Então, primeiro, eu tive praticamente fali por falta de gestão, apesar que a gente durou 10 anos, né? Como que você vê hoje, como que você pensa e tem a sua filosofia aí na questão da gestão das suas empresas, né? Porque praticamente só foi migrando o estilo, né? Pelo que você me disse. Eu vou fazer a retrospectiva, então, da história das três, para Tá tu bom, ver onde manda a gente bala. chegou. Então, é legal que você traz como que, tipo, em Né? termos de gestão delas, assim, pra gente Bom, entender um pouco isso. Porque a 1900, galera romantiza, tá? A galera romantiza o sim, estúdio. É impressionante. 1986, como eu disse, inauguro a Corpore Sano, uma casa adaptada no talvez um dos melhores bairros de Santos, pagando um aluguel caro. Porém, poucas academias, relativamente. Santos sempre teve muita academia em relação ao Brasil, mas ainda poucas academias em Santos. Academias de destaque, e mesmo assim nenhuma giant, gigante, umas 4. Então veio a Corpore Sano, 4 anos, ela cresceu. Na ocasião, ainda não tinha esse lado financeiro de cursos, universidade, então supriu minha necessidade. Meu filho nasceu, pude dar ele o que precisou, cresci. Acabou o contrato. Isso é para a galera ter cuidado. Acabou o contrato. Vamos renovar? Vamos. Dobrou o aluguel, dobrou, 100%. Eu falei, não dá. Ah, não dá, então sai. Tive que sair. Construí praticamente uma casa, reformulei a casa. Aí, na mesma rua, lugar ótimo, mudei. Ainda Corpore Sano, mais 4 anos. Pus a casa praticamente abaixo e construí. Na casa dos outros. 4 anos. Nesses 4 anos, mais academias surgindo em Santos, vizinhança. Tive que reduzir o preço. Reduzir não, deixar de aumentar. Deixa de aumentar. Ou seja, pagava meus aluguéis. Acabou o lucro. Sorte. Pô, a conspiração do universo a meu favor. Já estava dando aula na faculdade e os cursos começando. Então, o que era o meu empreendimento número 1 se passou a ser o meu gasto, né? Empatando. E o meu lucro eram as universidades de curso. Bom, 96, eu falei, quer saber? Eu tinha uma casa minha, um espaço meu, que em 96 não era num bairro como era da Corpore Sano, mas era um espaço meu. Falei, quer saber?
Pus abaixo a casa que tinha lá, pus abaixo. Chamei um arquiteto e construí um prédio, um objetivo academia. Em 96, 97, inaugurada a Companhia do Físico. Minha. Acabou o aluguel. Mas ainda funcionava como academia. Academia. Professores, 6 da manhã até meia-noite, trabalhando que nem um desgraçado, pagando um monte de professor. E Nem aí, fudendo que eu vou até ter isso. funcionários saindo, botando no pau. Por mais que você é amigo, até o dia que vai embora, vira inimigo. Bom, falei, porra, meu irmão, ainda bem que o Dilmar já era o Dilmar. Das universidades, dos cursos, dos livros, mas começou a empatar. Empatar porque não tinha aluguel, Aluguel. senão já perdi. Meu, pandemia. Chegou a pandemia, fecha. Tive pena. A minha redondeza ali, vários amigos fechando. Porque 2 anos praticamente pagando aluguel. Ah, não precisa pagar, mas aí quando abriu, tem que pagar em 3 meses o que não pagou. Fechou. Mas o que eu fiz na pandemia quando fechou? Chega de companhia do físico, chega. Ideia de quem? Do Kron, moleque novo. A gente tem 32, já tá velho. Mas, ô pai, para com esse negócio de academia, pô. Você vai competir com Blue Fit, você vai competir com Smart Fit. O nosso espaço aqui é um espaço de 350, 400 metros quadrados. Ah, é um bom espaço, mas não como 2.000, 3.000, 4.000 metros. Então, você não pode cobrar R$ 80. E se você cobrar 200, porque até os aparelhos deles são melhores. Uhum. O Kron deu essa luz. Qual é a ideia, Kron? O nosso espaço ele é grande para um estúdio e é pequeno para uma academia. Daí veio a ideia, centro de treinamento. Então, eu tenho uma boa sala embaixo, de condicionamento físico, mais uma sala só de levantamento powerlifting, só de básico, que é para os atletas. Em cima eu tenho a sala de musculação e uma sala de avaliação, laboratório de pesquisa, que a gente coleta dados, e a parte ergométrica. Então, é um espaço grande, 350 metros quadrados, mas hoje é um centro de treinamento, preço alto, horário, plano. Está entrando para quê? Saúde e qualidade de vida. Esse é um modelo de De business. Você, atleta de alto rendimento, então você é outro nível. Você, emagrecimento, acompanhamento de médico. Então, a gente tem programas com avaliação, ou seja, oferecendo bastante e cobrando por isso. E vem dando muito resultado, Vitor. Então, hoje, por isso que eu fiz a trajetória. Se você é meu aluno e está se formando, pô, meu sonho é ter o meu negócio. Primeira coisa é, se for um negócio real, tenha o seu espaço. Não faça filho na barriga dos outros. Porque as pessoas, os donos veem você crescer, acham que você está nadando. E a Todo mundo espiga que achava que eu leva, tava não vê os tomos que leva. Então, olha, se você tem o teu espaço, o teu estúdio, abra. Ah, eu tenho um espaço grande. Não abra academia. Abra um estúdio. Abra um centro de treinamento. Tenha uma equipe reduzida e competente. Então, tem o seu nutricionista, tem o seu fisioterapeuta para oferecer. Se você tiver, eu tenho um espaço lá, uma massoterapia, um massoterapeuta, e tem os meus professores. Eu tenho sorte que foram todos meus alunos, estagiários, então pensam como eu. Tem a sua equipe fechada. Por quê? A renda bruta é menor do que na época da academia. Mas a renda líquida é muito maior, porque o gasto é muito menor. E você faz um trabalho mais consciente, você ganha, então, a parte, você se sente melhor e você tem menos dor de cabeça. O que é dor de cabeça? Manutenção de aparelho, limpeza, dor de cabeça trabalhista. Então, é esse o conselho que eu dou da evolução. E hoje você tem a opção, que é o que eu digo, mostrar se apresentar na mídia social. Infelizmente, mas acho que hoje isso é importante. Eu não tenho o que dizer, porque eu sou muito ruim. Quem me dá dicas são os grandes experts nessa área. O Rafael, o Joel, foram meus alunos e falam, pô, Dimar, deixa de ser o crocodilo Dundee, deixa de ser Neandertal. Eu fiz Então, mentoria com o Joel. né?
Joel foi meu aluno da segunda turma da FEFESP, um grande amigo, Caraca. cientista, grande nadador de alto rendimento, Sim, sim. né? Mas, Puta empresário, nossa. sabe, me ajudam. Mas é o que eu disse, como empresário, ou aqueles caras ganham o primeiro milhão em um mês, eu não posso dar essa dica. Só te falei a evolução. Hoje eu diria, um centro de treinamento, um estúdio, se você quer ter teu, mas faça um bom trabalho de mídia, infelizmente, e não queira competir com as grandes academias. É outro tipo de trabalho, é outro tipo de coisa que você oferece. Não, você trouxe um puta conselho, cara, que é entender o mercado. Entenda o mercado. Entender o mercado. Eu entendi o mercado graças ao Cron. Falou, É, pai, se entender o você... mercado. Eu E e a se Ana, né? você, A gente e ficou se também a você não, professora. e se você não entende, busque alguém que te ajude a te trazer essa visão. Sabe o que é isso, Vitor? É juventude, cara. A Ana, minha esposa, também, nós somos burro velho, né? Ela também. A mentora do DKG é ela. Aham. Ela que toca tudo, a parte de dor de cabeça. Mas a gente tinha essa mente de dois velhinhos de 60 anos. É, Aí o Kron, com essa mente de 30, fez essa mudança foi sensacional. que top. Que legal. E o que o Gilmar tá mirando agora? Aposentadoria, surf pra caralho. Eu estou mirando aqui, ó, Juqueí, cervejinha, um churrasquinho, um surf, o meu treino, que eu tenho aqui, meus aparelhos aqui na Cê- academia. Não, mas não, aposentadoria é um negócio legal, cara. Eu quero me aposentar relativamente jovem. Eu quero curtir, mas eu curto muito, é o que eu te falei, eu curto a vida desde a vida inteira. Uhum. E não penso em parar 100% não, porque Não eu, dá, né? eu, eu acho que por eu trabalhar, principalmente na universidade, eu estou o tempo inteiro com a juventude. Então eu me nivelo assim com a molecada. O papo da molecada é o meu papo. E eu vou pegar onda no quebra-mar, encontro eles na água. E aí, professora? E isso eu Da não hora. quero perder nunca. Da- Diminuir, Diminui. desacelerar, começar a escolher o filé, né? Ali eu vou, Aham. ali eu não vou. Isso. Mas parar não. Parar ainda é cedo. Legal. Gilmar, viemos no ano de 2020, né? Pô, passamos Cara, podemos dizer que vivemos a história, né? Quem viveu o ano de 2020, 21, assim, quando a gente fala lá da peste A gente negra, vai estar em livro. A gente vai estar em livro. vai, cara, vai. Em livro. A gente vê, quando os nossos netos ali forem contar, pô, meu avô viveu essa época aqui, ó, meu avô era Muita vivo, história. Muita história. vivemos a história. Cara, e isso trouxe, cara, queira ou não, trouxe uma mudança de comportamento, né? E eu acredito que, por exemplo, esse foi um ponto de inflexão na vida de todas as pessoas. Muitos cresceram, como muitos pioraram, com certeza. Ninguém foi o mesmo, tá? Não, mudou, mudou. Mudou totalmente. Quando a gente faz essa análise, né, 2020 para cá, o que você enxerga? Que se você fez alguma mudança de hábito ou de comportamento nesses últimos 2 anos para cá que você acredita que vem fazendo uma diferença na sua vida ou você, sei lá, enfim. Olha, Vitor, para ser sincero, o que mudou? O que mudou é que eu tive que começar a me envolver mais com isso aqui, com, com a mídia, com a net. Eu não era muito envolvido com isso. Como eu disse, né? A galera brinca, me chama de crocodilo Dante, homem de Neandertal. Mas eu fui obrigado, né? Porque as aulas continuaram Aham. online. Os congressos continuaram online. Então, eu aprendi a dar aula, a montar aulas para passar na mídia. É mais um aprendizado, né? É mais um aprendizado. Tive dificuldade, tive dificuldade. Se você me perguntar o meu preferencial, é presencial. Com certeza. Meu preferencial é presencial. Mas eu acho que as coisas hoje em dia serão sempre, daqui para frente, híbridas. Presencial e online. Então, eu tive que me ajustar. Tem pontos positivos? Tem. Aproximação. Aproximação é um ponto positivo. Por exemplo, imagina você morar lá no Acre, o quanto era difícil chegar a uma informação e hoje chega. Uhum. Mas conversamos também, essa aproximação ela é positiva ou é negativa? Porque a gente precisa interpretar a forma e a fonte de onde chega essa informação.
Eu acho que o que principal que mudou foi isso, né? Mas o ser humano, ele é ajustável, ele se ajusta. Alguns se ajustaram melhor, esses talvez são pessoas que até 2020 estavam aqui e esses tiveram uma inflexão. Outros realmente estavam aqui e tiveram uma deflexão. Mas vão se recuperar. Se Deus quiser, essas pessoas vão começar a entender e se recuperar. Legal. Eu acho que o universo conspira sempre positivo, né? A gente que é muito negativista. Cara, eu acho que 2020, não muito, mas eu tive uma queda. Todo mundo teve, né, cara? Até se reajustar, entender o que está acontecendo. Mas eu digo até essa queda profissional, porque é o que eu disse, eu não sou muito de aparecer na mídia, né? Hoje em dia, se você falar alguns nomes aí da mídia, caraca, todo mundo conhece. E eu, quem sabe, a molecada mais jovem nem conhece mais. Então, você Muitos tem nunca fizeram nada na vida ainda. uma deflexão. É. Né? Mas aí agora, eu acho que é que eu disse, já tá rampando. É normal. Já tá rampando. Normal. Assim como eu, outros, esses amigos que eu citei tantos, Uhum. Tônio, João, que nós somos, sabe, a gente fica até um pouco mais esquecido, aparece aí o cara que é pobre na mídia. Mas tá certo, é bom, todo mundo tem espaço. Legal. O que você tá lendo hoje, Edmar? Você tá lendo alguma coisa? Fora da área, assim? Eu leio livros e artigos, né? Certo. Por exemplo, eu acabei de ler um livro do Rafael, de Instagram, que ele me deu de presente. Falei, puta, veio na hora certa, vou ler esse livro. Eu estou lendo, por curiosidade, um livro do Hackney, né? Uhum. De treinamento de força no esporte, que é um livro que eu ganhei, uma edição em inglês e tal. Eu tenho a edição em português. Eu estou dando uma folheada na edição em inglês, a última, para ver o que tem de diferente. Capinha creme, não é? Se não me engano? A capinha creme. O Hackney com o Kramer. Peguei agora a última edição em inglês. Tá até ali, eu estava lendo ali na piscina, ali agora, tomando sol. E gosto muito de ler artigos, e geralmente é igual um imã, né? Quando eu vou fazer uma busca de artigo, vou ler o quê? Força. Eu acabo lendo força. Tua essência, né? Tua essência. Força, não tem força. É aquela história, né? Antônio Carlos também, quando me perguntou, quais são as capacidades físicas relacionadas ao esporte? Na realidade, é velocidade. Velocidade é força. Te fala muito isso. Força e velocidade. Esporte está ali, né? A potência. Então, eu vejo muito isso. Sempre fui assim, né? Acho que eu fiquei tão amigo do Antônio por causa disso, né? Muito ponto em comum. Fora da área, você tá lendo alguma coisa? Curte ler alguma coisa, não? Cara, fora da área, é engraçado. Às vezes, quando eu pego para ler, para o cérebro dar uma mudada, eu gosto, assim, de ficção. Por exemplo, um livro que vem sempre na minha cabeça, que eu li há muito tempo atrás, mas que, parece que está acontecendo agora, é aquele 1984. Puta, comprei ele essa semana, cara. Do George Orwell. Sim, comprei essa semana. Cara, você vai ler, ainda não começou. Está acontecendo agora. Acabei de comprar. Esse livro de 1984, ele está reacontecendo agora. Porque eu dei a Revolução dos Bichos para minha filha ler. A de 12. Falei, você vai ler Revolução dos Bichos. Muito. A gente vai debater. Agora. Arquipélago Gulag. Eu não me lembro o autor. Fala um pouquinho da União Soviética, né? De todo aquele arquipélago de Gulag. De Gulag, beleza. Eles falam muito assim, todo aquele Ucrânia, aquela rixa. Está acontecendo, cara. E o 1984 era uma previsão. Uhum. Né? Você vai ler, mas você vai encontrar o Big Brother. Né? Você vai encontrar. Então, são coisas assim que eu gosto de ler. Às vezes aparece umas... Acabei de achar e comprei esse aqui, achei Ele é os dois juntos, né? Ó, 1984 com a Revolução dos Bichos. George Orwell. Esse cara é genial, né, cara? Achei os dois juntos, porque como eu falei pra minha filha, ó, você vai... Você gosta desse tipo de leitura? Gosto, putz, cara. Eu tô fazendo, até já dar um spoiler aqui, tô junto com o meu irmão. Meu irmão é da área, mas na verdade ele é artista plástico, né, cara? Ele curte muito essa parada aí. Então porque, convenhamos, né? Livro didático é chato de ler.
Ele é chato de ler. É um livro Profissional. técnico, é um livro profissional. Você Profissional. vai pegar o livro, quando você vai pegar, que nem pegando o livro aqui do Paulo, do Paulo Carnaval, aqui, ó. Em busca do saber, procuramos encontrar cada vez mais. Então você vê, tipo, a corrida é considerada o movimento mais importante. O capítulo já começa assim. Só vai interessar para nós, da Entendeu? área. Não, É, e até para nós da área, se o cara não tem aquele gosto pela leitura, o cara fala, meu, caraca, que chato. O cara vai ler com a fórceps a parada, entendeu? E aí, o que você me trouxe agora, essa questão de ficção, cara, a gente tá fazendo um livro agora que a gente tá gosto tentando muito. a gente tá tentando trazer uma ficção, mas uma ficção didática, né? De uma ficção didática. No entanto, até já falei com o Fábio Nakamura, ele vai ter me ajudar nessa questão da revisão literária e tudo mais. E a gente está escrevendo uma ficção, mas trazendo, que nem, por exemplo, o Revolução dos Bichos, né? É uma história na fazenda, mas na verdade é uma parada totalmente política. Entendeu? É você trazer a Assim como literatura. 1984, é sensacional. Cara, entendeu? Putz, cara. Então, acabei, você falou aqui, ó. Tá na leitura do ano. Cara, eu Tá gosto de umas coisas assim. Por exemplo, eu não me lembro agora que livro, quem é o autor, mas há muitos anos atrás, eu peguei para ler um livro, falaram assim, Gilmar, dá uma lida nesse livro aqui, queira ou não queira, é fisiologia. Tá? Aí eu me lembro dessas colocações assim, né? Por exemplo, olha, é, o evita gordura, evita carne, evita gordura porque engorda. Aí os caras colocavam, o elefante é herbívoro, gordo. O hipopótamo, gordo. O urso, gordo. A maior parte da alimentação é vegetal, né? vegetal. Agora, não, difícil, pouca carne. Agora, o leão, carnívoro. O tigre, carnívoro. A onça, carnívoro. Perfil, magro e musculoso. Eu nunca me lembro, umas coisas achei tão interessantes. Aí o guepardo. Guepardo é o animal mais rápido, né? Da África lá. Mas você sabe que ele é um dos. Os caras faziam umas coisas muito legais, cara. Ele é um desses carnívoros mais magro. Por quê? Porque ele tem praticamente fibras do tipo 2B puramente, né? As glicolíticas. Então ele é um cara, por isso que ele é veloz. Então o que acontece? Ele sai correndo atrás da presa, não tem jeito, pega e fadiga. Vai para baixo da árvore porque está cansado. Aí quem chega e rouba e leva embora e come é a A hiena. hiena. Está sempre seguindo ele. Coisa assim, eu achei que coisa louca, mas agora essas coisas assim, né? E você para, é uma analogia com a história Sim, de comer, engorda, é né? isso mesmo. É. Mas o cara mostrava na natureza, cara. Aí falava da girafa. Ah, mas a girafa é herbívora, né? E é magra. Aí o cara colocava, mas você já percebeu que ela é muito alta? Então ela só pode comer, ela não come no chão, ela come na árvore. E na savana não tem muita árvore. Então ela tem dificuldade para ir. Pra comer. Caraca, eu não me lembro desse Da livro, cara, mas tu falou assim de livro, eu me lembro dessas colocações. É um livro que o cara comenta, né? Ele também não diz que é assim, mas ele Uhum. dá a Traz ideia. essa reflexão. São coisas Legal. muito legais, cara. Se você fosse indicar um livro para nós, que livro seria esse? Hoje, Fosse indicar um livro. 1984. Sou apaixonado por esse livro. Que animal. Tá aqui na listagem dos pelo menos 12 Joga. do ano. É meta do ano. Pelo menos 12 Fechou. livros. Você vai ler e depois você vai me dizer, Vitor. Pode deixar. Gilmar, tamo... Ixi. Alô? Ah, mãe. Fala. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo bem? Tô. Eu dei uma brecadinha, mas voltou. É, alguma coisa aqui que aconteceu com o microfone. Acho que por algum motivo desligou aqui. Agora tá na boa. Tá, vamos lá. Gilmar, se vamos dar uma devaneada legal, assim, tá? Vamos dar uma viajada monstra agora. Tá? É legal, isso eu gosto disso. Cara, se você pudesse hoje, tá? Se pudesse hoje chegar, chamar para almoçar, calma aí. Voltamos.
Ficou melhor o áudio, né? Ficou melhor. Tá bom. Agora Ficou tá mais melhor. alto. Ah, beleza. Se você pudesse fazer uma mesa de jantar, você e mais 3 pessoas. Não importa a área, não importa o segmento, não importa nada, tá? 3 pessoas, ela pode ser pessoas vivas ou já morreram, tá? Quem seriam essas 3 pessoas? Pode ser da área, pode ser de qualquer segmento, Ó, cara. legal. Ó, pois olha, porque eu ia falar isso. Eu chamaria 3 pessoas, mas eu teria que pedir ajuda para o Chico Xavier. Tá escutando? Tá escutando, Vitor? Só um minutinho que eu não tô te ouvindo, calma aí. Vê lá, me dá o retorno. Só um minuto. Fala aí. Tá me ouvindo agora? Não, calma aí. Deixa eu pausar. Não? Ok? Bora. Então, foi legal que você me deu essa chance, porque eu teria que pedir ajuda para o Chico Xavier, né? Eu não Legal. vou falar 3 pessoas vivas, porque as pessoas vivas que eu gostaria de jantar, de estar, eu tenho possibilidade. Isso é São amigos, excelente. são pessoas próximas, né? Eu não tenho super-heróis vivos. Mas, devido às coisas que eu gosto, eu sou um cara rock and roll, pesado, né? Então, um cara que eu gostaria, pela inteligência musical, pela representação no rock and roll, que eu gostaria de um dia sentar para tomar uma cerveja ou comer, o que for, é um cara chamado Frank Zappa. Frank Zappa é um guitarrista falecido, mas para mim um gênio da música. Além de guitarrista, ele era maestro, arranjador e etc. Certo. Tá? Você chegou a ouvir falar? Não, nunca ouviu falar do Frank Zappa? Esse não. É. Mas o que que você queria saber dele? Que pergunta você faria para ele, por exemplo? Não, eu não faria pergunta. Eu gostaria que ele queria conversar com ele a respeito da criatividade musical. Eu sou um roqueiro, daqueles roqueiros de Iron Maiden, AC/DC, mas qualquer hora você bota aí no Spotify Frank Zappa, que tu vai entender. Tem umas horas que você pensa que está ouvindo ópera, aí de repente você está ouvindo um heavy metal pesado que virou um punk rock, que virou bossa nova e que virou trilha sonora de desenho animado, porque ele fazia trilha sonora para desenho animado também. Da hora. Um gênio da música, na minha forma de pensar. No esporte, pelos meus gostos, vou colocar 2, tá? Aí vira 4. Um está vivo. Gostaria muito de, que nem a gente fez aqui, perguntando a minha história, eu queria conversar com Arnold Schwarzenegger. Queria. Acho ele um cara genial. Gostaria muito. E ainda, no meu outro esporte, que é o surf, os 2 estão vivos. Ó, tá vendo no esporte? Ó, O Gary Lopes. Gary Lopes é todo esse circuito mundial de surf, Kelly Slater, etc. Mas a alma ali do surf profissional, né? Um havaiano chamado Gary Lopes. Hoje, ele é um mestre do yoga, ministra cursos de yoga no mundo inteiro, é um cara muito inteligente dessa cultura, né? Cultura surf, a cultura polinésia. Acho que é um papo legal de conversar. E o último, na nossa área, eu tive o prazer, eu conversei mais de uma vez, várias vezes. Infelizmente, hoje nós não podemos mais conversar, mas para mim foi um divisor, talvez, foi ter conhecido e conversado muito com Yuri Verkhoshansky. Conversei muito, aprendi muito. Tem uma passagem interessante. Ele me deu um livro dele, que na realidade era uma apostila, escrita em russo. Portanto, eu nunca li. Tenho ela lá e nunca li. Tenho que pedir para o Antônio Carlos me ajudar. Mas brincadeira que o Antônio Carlos já passou toda a obra dele, né? Mas ele me deu. E a história é muito legal, porque daí também eu descontei. Eu dei esse meu primeiro livro para ele, Personal Training na Musculação. Que ele morreu sem ler também, tenho certeza. Ele não sabe português. Né? Mas são pessoas assim que... O Verkhoshansky que eu sei que era um papo muito gostoso, e esses outros são pessoas que, com certeza, dentro daquilo que eu gosto, rock and roll, surf, musculação, tem muito a contar. certo. Partindo nesse papo filosófico, Gilmar,
Cara, o que que você, na sua vida, você não negligencia, cara? O que na tua vida você, cara, não, isso aqui eu não negligencio de jeito nenhum. Olha, cara, à medida do possível, eu gosto de. O que eu não negligencio é me cuidar. Me cuidar em matéria de treinar. Todo mundo sabe que eu tomo uma cerveja, adoro, tomo cerveja, tomo mesmo, mas onde eu tiver, eu dou um jeitinho de dar uma treinada. Eu estou aqui, né, já vai fazer quase 20 dias. Eu treino, vou sair daqui agora antes de ir para a praia, pegar um finalzinho de tarde, vou treinar um pouquinho, porque eu acho importante, acho importante. Eu hoje não sou mais um atleta de rendimento, não sou um mister nada, mas procuro com 60 anos me manter bem, fisicamente e saúde também, né? E eu acho que a gente sabe que o exercício físico é fundamental. Então, se tem uma coisa que eu não negligencio é buscar me manter saudável. Não sou bitolado, mas procuro me manter saudável. Legal. E para a gente finalizar o nosso bate-papo, assim, a gente falou muito, né, de pô, a rede social, né, que hoje tá forte, enfim. Cara, vamos supor que você vai ter oportunidade de fazer a sua última postagem, tá? Essa vai ser essa vai ser a sua despedida das redes sociais. As pessoas não irão ver mais Dilmar nas redes sociais. O que você falaria nessa última postagem, cara? Cara, eu acho que deu para perceber, né? Eu acho muito importante agradecer. Acho muito importante agradecer. Porque o que eu consegui alcançar, como eu disse, não foi sozinho e foi graças a muitas pessoas. Então, com certeza, o dia que eu precisar fazer uma última postagem vai ser de agradecimentos. Agradecimentos N, porque desde alunos, porque são os alunos que fazem a gente se empenhar, né? Os professores, os amigos ao meu redor. Graças a Deus, eu considero que eu tenho muitos amigos, no aspecto realmente da palavra, porque quando eu preciso, eles estão ao meu redor, minha família. Seria agradecimento, Vitor. Com certeza seria agradecimento. Acho que Professor, é isso. muito obrigado. Agora eu que agradeço. Muito obrigado por esse Já bate-papo. estou te agradecendo de antemão, né? Lembrar de Cara, mim. foi um bate-papo, cara, muito gostoso, muito prazeroso. Tenho certeza que quem chegou até aqui, quem ouviu esse nosso bate-papo inteiro aqui, pô, certeza que para mim agregou muito. Tenho certeza que para muitos irão agregar. Obrigado por tudo que você fez e faz pela nossa área. Saiba que você, para mim e para muitos, é uma referência na área do treinamento, é uma referência na questão profissional e para quem está mais próximo ali, eu tenho certeza que é uma grande referência de pessoa. Deu para ver por esse nosso bate-papo aqui, a pessoa grandiosa que você é. Obrigado por dispor aí de seu tempo aí, dessas suas férias, para bater esse bate-papo com a gente aqui. Viu? Então, é o que eu disse. Não é o último post, mas eu só tenho a agradecer, né? Quem participar, você pelo convite, todo mundo que vem me ajudando a traçar esse caminho aí. Espero que esse caminho esteja ajudando bastante gente também. Ah, Né? eu... Não planejo, como eu disse, não sou o cara de planejar, mas eu faço do coração. Eu não tenho muito de razão, eu faço do coração e as coisas vão andando. Agora eu vou sair daqui, vou dar um treininho rapidamente, vou para a praia, assistir umas Agora é isso aí. A vida é para ser vivida, né? Show de Ela é bola. fácil, a vida é fácil. A gente que fica A tornando ela gente que difícil. complica, sem A dúvida. gente complica demais. Sem dúvida, nós Tá bom, Vitor? complicamos. Muito obrigado e foi muito bacana, com certeza. Uma tarde gostosa aí. Show. E agradecer também a turma lá de casa, né, que me ajudam aí no CT e tudo, Kron e Ana Lúcia, que é a dupla aí que é o triplé, né? Eu, Kron e Ana Lúcia. Eu tenho Top. tatuado aqui Ana Lúcia, né? Ah, Eu legal. tenho que dar muita força, tá aqui, ó. Show Tá de bola. bom? É isso aí, senhores. Fim de Falou, mais um Vitão. H9 Podcast. Nos vemos nos próximos episódios. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.